Há uma unção muito forte aqui, porque Ele ressuscitou. Há uma unção muito forte aqui, que cura, que sara, e que vai salvar vidas hoje à noite. Amém? Porque Ele vive. Porque Ele vive, eu posso crer no meu futuro. Porque Ele vive, eu não tenho medo do amanhã. Porque Ele vive. Amém? É com muita alegria que eu quero apresentar o casal amado, Cleone e André. Fica de pé. Pastores da Igreja Verbo da Vida, Rio Doce, Olinda, Pernambuco. Povo arretado de Deus, aleluia. E eu convido eles para vir aqui, né, e tomar conta do que Deus vai fazer. Se André quiser falar também, viu, André? Quiser dar uma saudação, falar com o povo, dar um oi. Boa noite. Pastor Cleone, é bem-vindo. Obrigado, gente. Porque Ele vive. Ei. Glória a Deus. Deus, Ele é muito bom. Gente, eu me sinto muito honrado em poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Mas, antes mesmo de começar a ministrar a palavra, eu quero agradecer a Josimar e a reverenda Linda pela oportunidade de estar aqui e poder servir ao Senhor, servindo a vocês. Amém? E eu quero dizer também o seguinte: eu amo esse trabalho de grupos pequenos. Amém? Nós temos esse trabalho também lá no Verbo Rio Doce, e mudou a nossa igreja. E eu oro para que você se envolva mais ainda com esse trabalho. É algo de Deus, foi algo que Jesus Cristo implantou. Jesus Cristo, ele se reunia nos templos e nas casas, e inclusive ele tinha um grupo pequeno, o Verbo no seu lar, na casa dele. Está lá em Marcos, no capítulo 2. E lá, querido, foi onde ele operou aquele milagre maravilhoso, onde tinha tantas pessoas indo receber da palavra que não conseguiam entrar na sua casa. E aí vieram 4 homens e trouxeram um paralítico. E eles, no original, quando diz que eles abriram o telhado da casa de Jesus, literalmente diz que eles arrombaram o telhado da casa de Jesus e desceram o paralítico, certo? E Jesus foi e curou aquela pessoa. Então, vidas são mais importantes. Por isso que temos que abrir a porta do nosso lar. Amém? Deus deu inteligência ao homem, e os sociólogos, eles entendem, eles compreendem que o ser humano, para se tornar completo, ou para ser feliz em sua totalidade, ele tem que se reunir em um grupo pequeno, desde que esse grupo pequeno se reúna num grupo maior, que tenha o mesmo sistema de crença, seja ela filosófica, política ou religiosa. Mas nós sabemos que o nosso sistema de crença é porque ele vive. Amém? Então você deve se reunir num grupo pequeno e nesse grupo maior aqui maravilhoso. E você se tornará completo. Amém? E Deus vai operar milagres na sua residência. E cabe lembrar que um homem que não era aliançado com Deus, um homem que na realidade era da família, né, do Golias, ele recebeu a arca na sua casa. E a Bíblia diz que Deus o fez prosperar a tal ponto que chamou a atenção dos vizinhos, chamou a atenção do rei Davi. E enquanto a arca estava na casa de Obed-Edom, Deus o fez prosperar tremendamente. Eu quero te dizer, leve o verbo no seu lar para a sua casa, e como foi dito no depoimento aqui, haverá prosperidade de uma forma abundante. Prosperidade não é só dinheiro, mas contém dinheiro, mas você vai ser próspero, porque a unção de Deus vai aumentar em manifestação na sua residência. A unção de Deus vai aumentar em manifestação na sua residência.
Mas eu queria que você ficasse em pé por 2 minutos. Nós vamos orar pela família pastoral dessa igreja. Vamos orar pelo pastor amado e amigo nosso e parceiro de ministério Josimar, sua esposa linda, seus filhos, sua filha e as nora e o genro. É isso? Falei certo? Entenda algo. Quando há unidade não haverá impossibilidade. E quando nós estamos orando pelo cabeça, o óleo desce pela barba e atinge todo o corpo. Amém? Então quando você se dedica a orar por essa família pastoral, você é ricamente abençoado. Então eu queria que você desse a mão ao seu irmão que está ao seu lado. Podemos fechar os corredores, não tem problema. E eu vou começar em português, depois vamos orar em outras línguas por essa família. Deus tem feito coisas maravilhosas, querido. Essa família, você que está chegando agora nessa igreja, você que está encontrando isso aqui tudo lindo e maravilhoso, tem um histórico. Amém? E essa família que nós entendemos para Campo Grande, para o estado de Mato Grosso do Sul, ela é como o pastor Bud para o Brasil. Amém? Eles saíram da sua residência, eles saíram do seu habitat natural, do seu seio familiar lá em Campina Grande e vieram para cá trazer essa palavra, desbravar aqui. E você está só recebendo aí com muita alegria, sabia disso? E sua vida tem mudado, sua vida tem crescido. E no mínimo, nós temos que orar por eles. Ok? Então, Pai, em nome de Jesus, nós colocamos o pastor Josimar, nossa irmã linda, seus filhos, Pai, sua filha, os genros e as noras, na autoridade do nome de Jesus, colocamos diante de você agora. Obrigado por bênçãos sem medidas, Pai, sobre a vida deles. Nós somos muito gratos, Senhor, porque eles renunciaram sua própria vida, Pai, para estar aqui, por amor à Tua palavra e o Teu Evangelho. Obrigado por tantas vidas que foram tocadas e ainda serão tocadas pela vida deles, em nome de Jesus. E nós oramos em outras línguas agora pela vida deles. Nombre sheke terere bebi biambros todo lobo combra narabababahaso e que terere bebi biambra canala bacandala bababahaso nombre sheke terere bebi biambres terere bebi biambrosto e canala babababasherere e canala mamamamio sheke tolobo combra e andres terere bebi biambrasto con lobo bohoso nombre que cholobo bobosere e derere bebi biambra canala babababahaso e que terere que ondros tolo lobo combra nambra mamabababahaste que terere que bibi biambrosto es de blefaia narabacandara babababahaso e canara branara babababahaso ok che chirimi cambre es da blaba brasterere bebi biambrasterere bebi hoso es da manara planara bababa sherere bebe eso es da mama marabastirere bebe biambrasto e que cherere bebe biambra canala bababa hasso es de blafaia na manche andres terere bebe biambrasto este que terebe que bibi biambra flaia na bababa hasso. Oh Pai, te damos graças por mais inteligência espiritual, sabedoria dos altos, Senhor, ousadia e intrepidez, mais vigor em nome de Jesus. Obrigado por essa família avançando ainda mais, Pai. Oh Senhor, eles destravaram e agora eles vão decolar mais e mais nesse lugar, em nome de Jesus. Obrigado pela vida deles, Pai. Hombre, continua isso, continua. A unção está aumentando. A unção está aumentando sobre a sua vida. Princípio de honra. Quando se honra a família pastoral, isso de respeito ao pastor, à esposa, aos filhos, aos esposos, à esposa, ao esposo, melhor dizendo, e às esposas, né? Dos filhos. Honra essa família mais ainda do que vocês têm honrado.
Sou rastarabababababaraço. Enderebebibiam rafaianarababababaraço. Oh, Pai, obrigado, Senhor, porque você é nosso Pai. Obrigado porque você tem cuidado das famílias. E eu te dou graças em nome de Jesus, por essa família bendita do Senhor, que o Senhor plantou aqui em Campo Grande, para abençoar tantas famílias, para tocar tantas vidas. Obrigado pela vida de Josimar e Linda e os seus filhos, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Continue em pé, só um minutinho, calma. Vamos falar sobre pensamentos. Palavras são usadas para revelar o seu próprio pensamento. Deus não te chamou para ser o eco da crise financeira. Deus te chamou para ser a voz da abundância. Diga assim comigo: abundância! Diga abundância! Mais uma vez, diga abundância! Oh, aleluia! Senta aí! Glória a Deus! Glória! Diga: eu não sou um eco da crise financeira. Diga: eu não sou um eco das doenças e enfermidades. Diga: eu não sou um eco de problemas. Diga: eu sou a voz da cura. Diga: eu sou a voz da prosperidade. Diga: eu sou a voz de solução para qualquer problema. Diga assim: eu sou a voz, porque Jesus vive. Aleluia. O Espírito da fé, ele não diz o que passou, nem diz que vai acontecer no futuro. O Espírito da fé fala hoje. Vai acontecer. Diga comigo: vai acontecer. Agora deixa eu te dizer algo. Para quem está em fé, o amanhã é hoje. Ali, você segura. Glória a Deus. E então, querido, nós acordamos e ao abrir os olhos, nós começamos a pensar. E nós pensamos, querido, em várias coisas. Mas eu quero que você guarde algo que eu compreendo que é poderoso. O nosso adversário, o adversário das nossas almas, aquele que já foi derrotado, aquele que é o pai da mentira, e eu costumo dizer que ele é mais do que derrotado, porque nós somos mais do que vencedor. Geralmente ele fala com você e comigo na primeira pessoa, dando a entender que aquele pensamento é seu. Meu esposo não me ama mais, minha esposa não me ama mais, eu estou doente, eu estou liso, eu não tenho dinheiro para pagar essas contas. Mas lá em Provérbios 4, você não precisa abrir lá, versículo 23, que diz que sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. No versículo seguinte diz: afasta de ti a falsidade da boca. Então estar liso não é a realidade espiritual em Cristo Jesus, isso é falso. Afasta de ti isso da boca. Doenças não tem que estar na sua boca. Nós somos testemunhas de Cristo. Se você recebe um telefonema do banco e o banco diz: você está devendo, vai perder sua casa, vai perder seu automóvel, você tem que dizer que não vai perder.
Você tem que dizer que todas as suas contas serão pagas em dias e dinheiro sobrando. Você não deve simplesmente ficar dizendo: rapaz, eu estou em dificuldade, a coisa está braba, eu não tenho dinheiro. Mesmo que isso seja, dentro de um contexto natural, uma realidade que eu considero que é leve e momentânea. Nós temos que viver o sobrenatural. Esse culto não é um culto comum, porque aqui não existe pessoas comuns, existem pessoas incomuns, seres celestiais, cidadão dos céus. Nós somos sobrenaturais, e nós temos que trazer a realidade do reino para aqui, para a terra. Por isso que Jesus disse: olha, o reino de Deus não vem de visível aparência. O reino de Deus está dentro de nós, o reino de Deus está dentro de vós. Então nós temos que manifestar a aparência do reino, e nós manifestamos essa aparência do reino falando o que o reino diz. O governo do Senhor, o reino de Deus domina sobre tudo. Então onde existe falta, o reino de Deus fala em sobrará, fala em abundância. Onde existe enfermidade, o reino de Deus fala de cura, fala de saúde divina. Nós não somos os doentes que estamos tentando ser curados, nós somos os saudáveis que o diabo tenta colocar doença. Certa feita eu senti uma dor aqui nessa região, uma dor, e o diabo já me colocou no caixão. Para quem não me conhece, essa risada tem base bíblica, viu? Salmos 2, 4. Salmos 2, 4 diz o seguinte: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba dos seus inimigos. Muitas vezes nós estamos lendo, querido, e chegamos naquela parte que Elias zombou dos profetas de Baal, e nós nos ficamos maravilhados, né, pelo nível de autoridade exercida por Elias, de estar zombando dos inimigos. Mas sabe que nós estamos numa superior aliança, e esse nível de autoridade, querido, que nós temos em Cristo Jesus, já nos capacitou para zombar das doenças, das enfermidades, da falta. Então você tem que zombar dessas coisas, dando boas gargalhadas. Deus disse certa feita para mim: por que você está pensando em faltas se eu não penso em faltas? Ele disse: pense em sobrará. Glória a Deus. Vai lá para Jeremias. Então você tem que zombar de tudo aquilo que o diabo está dizendo. Por que foi que Elias zombou? Porque Elias sabia que ia clamar fogo, e o fogo ia descer, ia consumir ali, e Deus responderia. O Deus vivo, o Deus vivo, o Deus vivo, porque Ele vive, podemos crer no amanhã, porque Ele vive, podemos viver o hoje. Aleluia. Perseguição, nós não zombamos das pessoas, nós respeitamos todos os seres humanos. Nós zombamos, querido, dos principados, potestades, dos dominadores desse mundo tenebroso que já foram reduzidos a nada, dos espíritos sedutores. Palavras têm poder de produzir o que se diz, mas se as palavras que você está ouvindo não concorda com aquilo que Deus diz, zombe dessas palavras. Jeremias 29, 11 diz o seguinte: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Quem é que sabe? Diga Deus. Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de e não de, para vos dar o fim que você deseja. Aqui vocês entendem o que é liso, né? Liso sem dinheiro, né? Quem está devendo, querido? Quem está liso? Qual é o fim que ele deseja? Pagar as contas e diga assim, e sobrar. Em outras palavras, quem está liso, o fim que ele deseja é estar com muito dinheiro.
Quem está com um problema no relacionamento conjugal, qual é o fim que ele deseja? Está em harmonia com o seu cônjuge. E está vivendo em harmonia com a sua família, com os seus filhos. Quem está com um problema, querido, no corpo, de enfermidade, qual é o fim que ele deseja? Está saudável. Correto? Aí a Bíblia diz o seguinte, que Deus quer dar o fim que você deseja, mas o desejo está no coração. Agora, o que acontece na maioria das vezes? As pessoas alimentam mais o problema do que o desejo do coração. Porque se você alimentar o desejo do seu coração com a palavra, você vai automaticamente pensar no fim. Vou dizer mais uma vez porque a ficha está caindo. Se é Deus quem sabe os pensamentos que tem a seu respeito, então, primeiro ponto, não é o diabo que sabe. Segundo, não é o seu vizinho. É ele que sabe. Aí ele diz, os meus pensamentos são pensamentos de Shalom, que envolve prosperidade em todas as áreas. Prosperidade completa. Aí ele diz, para vos dar o fim que você deseja. Então, nós temos que pensar no fim. Então, se eu estou liso e eu quero dinheiro, que é o fim que eu desejo, e é isso que Deus pensa para mim, todas as contas pagas em dia, dinheiro sobrando, eu tenho que pensar nisso. E eu tenho que falar com minha alma, porque nós sabemos que nós somos um ser espiritual, que habitamos em um corpo, mas possuímos uma alma que envolve nosso intelecto, vontade e emoções. Nós temos que fazer feito o salmista fez. Ei, alma, por que você se abate? A alma só está abatida quando você está pensando nos problemas, pensando nas dificuldades. Aí sua alma fica abatida. Mas você tem que falar para a sua alma, ei, alma, ei, alma, por que você se abate? Espere em Deus, porque o fim está chegando. Aí você tem que celebrar esse fim, com ações de graças, cantando louvores ao Senhor. Diga para a pessoa que está falando, pense no fim que você deseja. Glória a Deus. Aleluia. Vá lá para Colossenses 3:1. Colossenses 3:1. Diz, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto. Não nas que são aqui da terra. Diga assim, pensar nas coisas lá do alto. É pensar nas coisas do reino de Deus. Amém? Pensar pensamentos de paz. Agora, nós vamos abrir lá em Filipenses e vamos ver algumas verdades espirituais. E eu fico bastante feliz por isso, por ministrar numa igreja dessa maravilhosa, porque eu me seguro naquela palavra que o apóstolo Paulo disse: não vos canse de dizer as mesmas coisas. Amém? Então vamos lá para Filipenses. Deus, Ele é muito bom. Diga, eu tenho domínio sobre meus pensamentos. Filipenses capítulo 4. Glória. Versículo 6. Ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. O irmão Kenneth Hagin, ele diz que nós identificamos se estamos andando em ansiedade quando nós nos pegamos constantemente pensando naqueles problemas.
E eu quero te dizer, você ficar pensando, você ficar pensando, você ficar pensando. Certa feita, nós liderávamos, né, minha esposa liderava os jovens, e aí houve uma situação para administrar lá, com alguns jovens, e fomos conversar com o nosso pastor, e minha esposa estava falando para ele, aconteceu isso, isso e isso, aí o pastor nosso olhou assim, com muito amor e carinho, e disse, irmã Andréia, o problema não tem a dimensão que você está dando para ele. E nós éramos novos convertidos, minha esposa tinha acabado de se converter, tinha pouco tempo, querido. A gente não conhecia essa palavra, mas eu quero te dizer, aqui tem pessoas, você, do meio, ali atrás, aqui tem pessoas que está dando muita atenção ao problema, e o problema não tem essa dimensão toda. Aquele que habita dentro de você é infinitamente maior. Glória a Deus. Então, pensamentos pode trazer para tuas emoções insônia, depressão, opressão, se forem pensamentos ruins. Mas se forem pensamentos de acordo com a palavra, vai trazer paz, alegria, segurança. Amém? E se o nosso adversário ele fala para mim e para você, geralmente na primeira pessoa, dando a entender que aquilo é um pensamento nosso e não algo que ele sugeriu, ele só sabe se funcionou quando você abre a boca e diz. Ele diz assim, você não vai conseguir pagar as contas. Ele diz, você não vai casar. Aí você diz, eu não vou casar não. Já estou numa certa idade. Mas a Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só. Então nem o homem vai estar só, nem a mulher, porque Deus já disse isso. Está comigo? Tem pessoas que estão passando às vezes por situações, queridos, não é? E eu já passei por algumas delas. E há muitos anos atrás, eu estava passando por um problema de relacionamento conjugal com minha esposa. E isso em 96. Estava aprendendo essa palavra maravilhosa. Estava no 2º ano do Rema. Não tinha nem da família cristã. E eu me lembro como se fosse hoje. 28 de maio de 1996. Eu tinha acabado de ler o livro Bom Dia Espírito Santo. E o Espírito Santo me convocou para uma noite gloriosa. E ali, querido, eu estava conversando com ele. E eu disse assim, eu não aguento mais essa situação não. Porque veio esse pensamento, né? Eu não aguento mais isso. Aí eu não aguento mais essa situação. Aí o Espírito Santo disse para mim, essa sua confissão está errada. A minha palavra diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então Deus está te alcançando. E Deus vai restaurar a sua família como fez com a minha. Amém? E você vai viver dias de céu na sua casa. Eu declaro dias de céu na sua residência. Sabe, querida, a manifestação da glória de Deus, você sentir prazer de voltar para casa, vindo do trabalho, sentir prazer de voltar para casa. Isso vai acontecer. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Aí ele diz, no versículo 6, né, que a gente deve orar. Aí no versículo 7 ele diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ok? Não precisa abrir lá, mas em 1 Pedro, diz o seguinte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E aqui em Filipenses, ele fala que nós devemos lançar através da oração, com súplicas e ações de graças. Então, se vem algum pensamento, ou se você passa por um problema, está passando por alguma dificuldade, que quer tirar a tua paz, que quer deixar você em desconforto, o que você deve fazer? Nós temos um ajudador que é o Espírito Santo. Nós temos a palavra, querido, que é fogo consumidor. Essa palavra não volta vazia. Essa palavra não volta vazia. Lá em Isaías 55, querido, versículo 9, ele vai falar que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. E aí fala no versículo 10 e no versículo 11 ele diz, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará para aquilo a qual designei. Então, palavras manifestam os pensamentos. Então Deus manifesta os seus pensamentos com a sua palavra. Amém?
Aí ele diz que você deve lançar diante dele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Lançar como? Através da oração. E aí o que é que acontece, querido? Uma vez que você lança, certo? Vamos supor. Vem cá, Dorothy, por favor. Dorothy vai casar, glória a Deus, vem cá. Para a alegria de neném. De Romildo. Pronto, vamos supor que isso aqui é um problema, ok? Dorothy é a pessoa que está recebendo a oração, ok? Vamos dizer assim que ela é Deus, eu estou orando. Isso é um exemplo, amém, queridos? E aí eu simplesmente, em oração, segurei, entreguei para Dorothy. Só, queridos, que este problema, ele estava tomando conta da minha alma, que eu estava pensando nele de manhã. Aí à tarde estava pensando. E eu descobri algo, querido, que está lá em Mateus 6, 24, 25, que fala do texto áureo de não andar ansioso por coisa alguma, né? Porque a gente é filho de Deus e não é gentil mais. E eu percebi também, e eu quero que você guarde isso aí, que tem um outro lado da moeda, é possível também você andar em ansiedade por coisas boas. Vou dizer algo aqui bem prático, que foi nesse momento que eu tive essa revelação. O advogado ligou para mim e disse: Cleone, só falta agora o juiz liberar o alvará. Todo dia quando eu me acordava, cadê? Já foi liberado? Já foi liberado? Deus não quer que você ande ansioso de coisa alguma. Jesus falou nesse texto áureo, não andeis ansioso pelo que comer, pelo que vestir. Ninguém havia nascido de novo ainda. Aí depois do novo nascimento, morte e ressurreição, aí o apóstolo Paulo diz: não ande ansioso de coisa alguma. Aí a abrangência foi maior, sabe por quê? Porque em Cristo você tem toda a capacidade já dentro de si para suportar as coisas. Por isso que ele diz: tem coisas maiores, eu não vou dizer, deixar chegar o Espírito Santo, ok? Ele já chegou. Então o que é que acontece? Esse problema estava ocupando a minha mente, eu estava pensando muito nisso. Aí o que é que eu fiz? Lancei diante do Senhor o problema, ok? E o que é que aconteceu com a minha mente? A minha mente, ela ficou vazia de algo. E não vê isso na Bíblia. Obrigado, Dorothy. Dá um salve de palmas, Dorothy. Aí ele diz no versículo 8, por isso que ele diz no versículo 8 isso aí, ó. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, acompanhem na Bíblia, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, na minha versão aqui, né? Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Ok. Aí, deixa eu só pegar aqui um gancho. Tudo que é verdadeiro. Então, ele não manda você pensar em tudo que é mentira. Tudo que é respeitável, tudo que é justo, não pense em injustiça. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe. Seja isso que ocupe. Seja isso que ocupe. Porque se a sua mente ficar desocupada e você não ocupar com tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe. Se você não ocupar com esses princípios espirituais, você vai voltar a ocupar com problemas. Obrigado por isso mesmo, me motivou a pregar mais ainda. Diga: Deus é bom. 2 Coríntios. Glória a Deus. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios 2,16 que nós temos a mente de Cristo, mas não precisa abrir lá. Ter a mente de Cristo, querido, é pensar como Deus pensa. Cristo não é o cabeça? Ok? Então, quando é que eu tenho a mente de Cristo? Porque ela vai dizer assim: nós, porém, temos a mente de Cristo. Quando eu penso os pensamentos de Deus.
E de que forma? 2 Coríntios, capítulo 10. Glória. Segunda Coríntios 10, 4. Diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Com qual o propósito de levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo? Ele diz no versículo seguinte: e estando prontos para punir toda desobediência. Então, se eu tenho que trazer o pensamento cativo à obediência de Cristo, faltas é desobediência, tem que sair. Obrigado pelo amém, irmão, glória a Deus. Não vou conseguir, tem que sair. Deus não mandou você abrir uma empresa para falir e para levar sua família à falência. Deus mandou você abrir uma empresa para prosperar e para dar emprego para pessoas. Para de pensar em falência e começa a pensar em alargar as tendas. Pensamentos de prosperidade, pensamentos de prosperidade. Muitas pessoas, querido, começam até bem. E aí, eu vou pegar esse gancho aqui porque existe uma direção para falar a respeito disso. Deus guiou você para botar um negócio, e você começa todo animado. Aí daqui a pouco você vê que alguma dificuldade se levantou. Eu quero te dizer, não significa dizer que não vai acontecer. Não significa dizer que você não vai avançar, porque você precisa agarrar isso pela fé. A tempestade e os rios se levantam para a casa que está edificada sobre a rocha e para a casa que não está. Mas para aquela que está sobre a rocha, ela permanece e não será abalada. É tempo de avanço para essa igreja, é tempo de crescimento para essa igreja. Quando a gente fala é tempo de avanço para essa igreja, é tempo de crescimento para essa igreja, Deus está dizendo assim, é tempo de avanço para a sua vida, é tempo de crescimento para a sua vida. Não limita Deus. Deus tem algo mais para fazer na sua vida, na sua família, nos seus negócios. Não viva apenas para pagar contas. Queira ter mais do que o suficiente, porque a visão de Deus para a sua vida e para a sua família é ampla suficiência. É que superabundeis em toda a boa graça, a fim de que sempre tenha tudo em ampla suficiência. Superabundez em toda boa obra. Não pensa pequeno, porque teu pai é grande. Diga assim comigo, eu sou filho de papai. Glória a Deus. Mas estamos aqui, trazendo todo o pensamento cativo à obediência de Cristo, para você simplesmente rejeitar aqueles pensamentos que são pensamentos de desobediência. Eu vou finalizar agora com Provérbios, capítulo 6. Glória a Deus. Glória. Estando prontos para punir. Diga, eu estou pronto para punir todo pensamento de desobediência. Provérbios capítulo 6. Como você resiste um pensamento? Falando o que Deus diz. Não falando aquele pensamento errado, mas pastor, eu já falei, não tem problema. Ok? Eu não estou me referindo, querido, a você estar passando por alguma dificuldade e se aconselhar com o seu pastor, se aconselhar com as lideranças que o pastor dessa igreja tem delegado. Não é a respeito disso que eu estou falando. Eu estou falando na sua vida diária com Cristo. Amém? E aí você precisa falar.
a palavra. Provérbios 6:2 diz o seguinte: estás enredado com os teus lábios, estás preso com as palavras da tua. Bom, lemos há instantes atrás que é Deus que sabe que pensamentos tem a seu respeito, não é o inimigo. Não é verdade? Aí aqui não é interessante, querido, porque tem pessoas que escutam palavras. Diga assim comigo: palavras. Não, diga com mais vigor, diga palavras. Tem pessoas que escutam palavras, querido, que não são palavras de elogios, que não são palavras de construção de coisas positivas, e elas ficam entristecidas. Mas você precisa saber e agarrar isso pela fé. Deixa eu voltar aqui a fita. Você já sabe, só precisa viver isso, porque você é ensinado nessa igreja, que você já é alegre, que você já tem paz, você está em Cristo Jesus, faz parte da realidade da nova criação. Agora, por que, querido, quando escutamos coisas que não são coisas boas, as pessoas têm a tendência de se entristecer rápido, e às vezes estão escutando palavras que são palavras boas, e às vezes nem acreditam? Deus não te chamou para acreditar no mentiroso. Deus te chamou para acreditar nele, no Pai da verdade, no Espírito Santo da verdade. Agora eu quero te dizer o seguinte: quando você está falando, ele diz, estás enredado com os que diz os teus lábios, não com o que diz os lábios do meu próximo, com o que sai dos meus lábios. Eu não vou estar preso com o telefonema do banco. Estou dando só um exemplo, porque eu não estou, graças a Deus. Já estive no passado. O que é que a gente aprende quando está endividado? Que não é bom estar. Aprende isso, querido. Por isso que você tem que celebrar, sabia? Porque o pastor Josimar, a reverenda Linda, esse casal crê em prosperidade financeira. Esse casal crê em prosperidade financeira. Amém? Certa feita eu estava lendo um livro sobre a bênção do dízimo, e o autor do livro, ele disse: eu dou graças a Deus porque o meu pastor fala a respeito de prosperidade. Porque nessa igreja não fala só sobre dinheiro, querido. Essa igreja fala sobre família, sobre casamento. Não é assim? Fala sobre cura. E aí ele disse: eu cheguei da igreja, não tinha nem a cachorrinha para puxar, mais quebrado do que arroz de terceira. Ele disse: mas eu dei graças a Deus. Sabe por quê? Deixa eu te falar um negócio. Quando você escuta aqui uma palavra sobre prosperidade financeira, e no reino de Deus você recebe dando. No reino de Deus você recebe dando. Aí o mentiroso vem com aquele pensamento: eita, a igreja quer tirar dinheiro meu. Não quer não, a igreja quer te dar. Porque se ela te dá a oportunidade para você ofertar, é porque Deus quer te acrescentar mais e mais. Provérbio 11:24, não precisa abrir lá que eu estou em Provérbio 6, viu ainda. A quem dá liberalmente ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, se lhe é em pura perda. Então você não pode reter os dízimos. Porque se reter os dízimos, é reter mais do que é justo. Você não pode reter as ofertas que Deus falou no teu coração, porque se reter é mais do que justo, você está retendo, e vai perder. Mas quando você devolve os dízimos, e você planta ofertas, e eu quero te estimular a você aumentar os valores de oferta que você tem dado para essa igreja. Subir de nível. Quando Deus aumenta a nossa sementeira, qual será o tamanho da nossa colheita? Amém. E eu vou inclusive falar para você que está em dívida: seja fiel nos dízimos e dê ofertas. Porque você está diante de um homem que, quando se converteu, em 1987, estava devendo a 3 agiotas. Como se não bastasse, tinha um empréstimo no meu nome, no nome do meu irmão, no nome de um colega de trabalho. Como se não bastasse, conta de luz atrasada, conta de água atrasada. Eu não sei nem como é que é hoje, quantas contas tem que estar atrasada para cortar. Mas naquela ocasião, se juntasse 3, cortava. Então eu sempre me esforçava para pagar uma e deixar 2 atrasadas.
Foi numa terça-feira, Jesus tocou-me. Isso fez toda a diferença. Então, naquele momento, eu recebi Jesus, não tinha paz, passei a ter paz. Não estava dormindo, passei a dormir. Porque os Salmos 4:8 dizem: paz me deite e logo pego no sono, porque tu, Senhor, me faz repousar seguro. Então, na igreja, na época, não estava no verbo, não conhecia a palavra rema, isso há 29 anos atrás, né? E eu devolvi o dízimo naquele mês. Aí sabe o que aconteceu? Quando eu devolvi o dízimo naquele mês, querido, aconteceu algo interessante, algo poderoso aconteceu. Os agiotas continuaram lá, as contas continuaram atrasadas. Aleluia! Mas algo já havia acontecido por dentro. E um jovem que tinha medo de morrer, medo de ser morto pelos agiotas, chegou para os agiotas e disse: olha, eu vou te pagar. Tudo bem, Cleandro, vamos aqui passar um novo cheque, a gente bota o juro. Disse: não vou pagar mais juro não, já paguei juro demais. Isso é o meu testemunho, viu? Vai pagar quando? Digo: não sei. Preste bem atenção, viu? Eu só sei que vou lhe pagar, sabe por quê? Eu vou dizer isso aqui olhando para aquela câmera ali, ó. Porque eu sou crente. Eu agora sou crente. E crente honra a palavra. Digo: só me espere mais um pouco. Sabe o que aconteceu? Na época o banco lançou um projeto chamado Banco Padrão, que foi informatizar a agência. E eu fui convocado para participar desse projeto. Trabalhei, viu, irmão? Diga assim: trabalho não mata. É lógico que tem que ter o equilíbrio, mas trabalho não mata, amém? E sabe o que aconteceu? 6 meses se passaram. Todas as contas pagas em dia. Eu só não tinha visão ainda de dinheiro sobrando, mas que estava pago em dia, estava. Quem fez isso? Diga assim: Deus. Agora, eu não fiz o cálculo naquele mês para saber se dava para dar o dízimo. Porque a Bíblia não manda você fazer o cálculo para saber se dá para dar. A Bíblia manda você aplicar 10% e devolver. Conforme foi lido pelo pastor aqui. Trazei todos os dízimos e fazei prova de mim. Sabe que é quando Deus diz assim: fazei prova de mim? Sabe que expressão é essa? É como ele está dizendo assim: eu não mudo. Faça a sua parte e veja se a minha não está feita. Entende? Então Deus saiu me promovendo no banco, querido. Com 21 anos ou 22 anos de idade, eu passei a participar de reuniões com banqueiros, sem sabedoria, querido, natural, mas com a sabedoria do Espírito, conversando, dando sugestões para reduzir custo no banco. Você que é assalariado, deixa eu te dizer um negócio: não tenha medo de dar sugestões na empresa para reduzir custo. Ah, mas se eu der essa sugestão, eu vou ser demitido. Mas não, você vai ser promovido. Você é o José na empresa que você trabalha. Deus vai fazer a empresa prosperar porque você está lá. Ouse nesse tempo que o Brasil e o mundo estão falando de crise, ouve chegar e dizer para o seu chefe, para o seu patrão, para o dono da empresa a qual você presta serviço, ouse dizer para ele: nós vamos orar e Deus vai mudar esse quadro. Não espere, querido, que outras pessoas de outras religiões abram a boca para querer fazer alguma coisa lá. Faça você. E Deus vai honrar, amém? Então o Provérbios 6:2 diz: estás enredado com o que diz os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. 6 meses, todas as contas pagas. Deixa eu só lembrar algo para vocês. Muitas pessoas, e eu preciso dizer isso porque alguns pensamentos errados precisam ser substituídos hoje aqui. Muitas pessoas ficam olhando muito para o Velho Testamento e nós temos que ler, não é pecado, amém? E ficam encantados com a abertura do mar, né? O machado flutuou, né? Aí fica: mas rapaz, foi 100 anos, não foi aproximadamente para construir a arca, né? Abraão esperou tantos anos para ter um filho. Aí fica: então,
eu tenho que esperar mais. Não. Vá lá para o princípio, em 6 dias ele construiu o mundo. É tempo de coisas em tempo recorde. Aprenda algo, querido. Você faz o tempo. E o tempo para acontecer é o tempo de você crer. Quando você crê, você não fica pensando nos problemas. Você não fica pensando nos problemas. Você não fica pensando nos problemas. Você simplesmente rende ações de graças ao Senhor. Glória a Deus. Romildo, vem cá, vou precisar de você aqui. Aqui embaixo mesmo. Dá para te ver que tu é alto. Glória a Deus. Romildo aqui vai representar muito dinheiro. Querido, olha, é tão bom. Deixa eu falar um negócio para você. Vou dar uma revelação aqui. Sabe por que que no princípio da igreja as pessoas traziam os dinheiro e depositavam assim na frente de todo mundo? Tá? Muito dinheiro mesmo, nos pés dos apóstolos. Porque primeiro não tinha aquele sentimento de inveja. E também ninguém vinha pedir dinheiro emprestado para a igreja. Quando um irmão tem muito dinheiro, você tem que se alegrar mesmo. Não tem que ficar pensando assim, rapaz, vou falar com aquele irmão que pedir dinheiro emprestado. Não. A Bíblia diz que você vai emprestar a muita gente. Não vai tomar emprestado. Amém? Abrindo um parênteses, salvo por um propósito específico para um crescimento de uma empresa, alguma coisa, é outra área, amém? Ele representa também aqui a saúde, paz, alegria, solução dos problemas, amém? É ele que está aqui mesmo, viu, Paulo? Ele que está aqui mesmo, amém? Com todo respeito, ele é Deus, porque tudo isso nós temos em Deus. Aí presta bem atenção, enredar, estás enredado com o que diz os teus lábios, aí está atraindo, que também significa dizer, armar uma armadilha. Aí, quando eu falo o que Deus diz, eu estou atraindo e ao mesmo tempo eu armei uma armadilha. Aí quando eu continuo, e a Bíblia diz que a gente deve permanecer firme na nossa confissão, não só da salvação, mas falando a respeito da salvação, confessando as promessas, confessando os princípios. Quando ele diz, estás preso com as palavras da tua boca, preso significa dizer capturar. Quando uma pessoa é pego, um marginal, e vai para a cadeia, ele foi capturado. E muitas vezes ela arma uma arapuca, né, para pregar o cara. Não é assim? Aí, vem, só um minutinho, Romildo, calma. Calma, fica aí. Aí eu estou aqui, certo? Tu vai andar até aqui, certo? Aí eu estou aqui declarando, vamos supor que eu estou em dificuldade financeira. Aí eu vou declarar o quê? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí vamos supor que eu estou doente, então o que eu vou dizer? Jesus Cristo já me curou, eu sou sarado. Fica aí. Eu estou com problema de relacionamento na minha família. O que é que eu digo? Minha família é uma família bendita do Senhor. Aí eu armei aqui uma armadilha. E eu estou atraindo com o que estou saindo da minha boca. Aí eu continuo. Todas as minhas contas pagas em dias, dinheiro sobrando. Aí começa. Eu sou saudável. Vem. Minha família é uma família bendita. Vem. Aí capturei. Significa dizer que o problema que estava na minha vida, ele saiu e eu capturei as promessas. Dá uma salva de palmas para o Romildo. Agora, fique em pé. Deus é bom. Glória a Deus. Eu vou só fazer uma confissão com vocês, vou passar para o pastor, para o senhor fazer os apelos, amém? Eu vou te dar a resposta para a crise financeira. Existe uma resposta que tem que sair dos seus lábios. Quando eu te perguntar assim, qual a resposta para a crise financeira, aí você vai dizer isso que eu vou dizer agora, tá certo? Você vai dizer assim, sobrará!
resposta para a crise financeira? Qual é a resposta? Eu quero orar. Sobrará. Tem alguém no nosso meio que está com alguma dor, com alguma doença ou enfermidade? Se tiver, levanta a mão onde você está aí. Tem a irmã lá. Ok, levanta assim, irmã. Eu vou liberar uma palavra aqui, a senhora crê que vai ser curada? Na autoridade do nome de Jesus, eu ordeno, seja qual for a doença ou a enfermidade, largue a vida dessa irmã, o corpo dela, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Irmã, deixa eu só falar algo para a senhora. Eu aprendi isso com um grande homem de Deus. Quando vem algo para o nosso corpo, nós não estamos doentes, o nosso corpo está. Aí nós falamos e cremos, e o corpo tem que ficar saudável. Amém? Quero agradecer a oportunidade.